Tá me ouvindo? Pronto. Me diga só se o pessoal tá me ouvindo, pessoal. Doutora Ana, doutora Maristela, tá me ouvindo? Eu vou chamar doutor Pedro. Vamos tentar. E agora, doutor Pedro? Tá dando certo? Agora estou ouvindo bem. Estou lhe vendo Tá bem. me ouvindo? Pronto, eu Sim, só agora fiz. estou. Eu Saiu botei, eu e botei, retornou. eu botei. Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. Pronto, eu coloquei, normalmente eu faço pelo 4G. Mas aí, como começou a aparecer isso, eu coloquei no Wi-Fi. Aí quando É, eu fui colocar, ele o não Wi-Fi, voltou. o Wi-Fi está ótimo, melhor do que o 4G, como o meu Wi-Fi está melhor do que o 4G. Pois é, né, essas Não coisas. é isso? Mas, com certeza. Importante é que tá ouvindo, assim, que fica mais fácil para a gente continuar aqui. A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão das fases, certo? Se tem alguma variação, se tem como a Covid é dividido em fases, exatamente pelo aparecimento da sintomatologia variada em cada fase, ou das manifestações, ou por replicação, ou por inflamação, ou por tempestade de citocinas. E a fase 4. Cortou Está me novamente. ouvindo? Mas agora? Agora deu certo? Estou lhe ouvindo agora. Pronto. Com Mas de relação vez a essas em fases, quando trava. tá? Tá? Pronto. Com relação a essas fases, tem alguma sintomatologia dermatológica, doutor Pedro, assim, mais específica, a não ser pela parte mais na questão da coagulação? Alguma outra que apareça que possa dizer é mais na fase, né, na fase 1, na sintomatologia mais leve? Ou com relação à parte de lesão de pele? Veja bem, tá me ouvindo? Travou você agora. Respondesse, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo, tá tudo bem. Bom, Tá dizendo aqui que tô ouvindo. certo. Então, veja bem. Com relação a esses diferentes, essa diversidade de padrões morfológicos, né, de lesões cutâneas, eu diria que na maioria dessas, a maioria das vezes, essas lesões acontecem na fase de atividade da doença, né? Na fase de É. atividade, né? De atividade, seja ela atividade viral ou atividade inflamatória. As lesões vasculares é que elas são mais tardias, mais do idoso, né? Então, dá para se fazer alguma correlação, mas, por exemplo, tem umas que aparecem na fase na fase de recuperação, outras podem aparecer no pródromo, mas a maioria eu posso dizer que é na fase de atividade da doença, seja ela atividade viral ou atividade inflamatória, né? Não há uma especificidade assim que você possa correlacionar com segurança, não. Ah, certo, certo. Com o momento, né? E o que é falar, tentando mudar aqui a posição. Doutor, pronto. Tá me ouvindo agora, doutor Pedro? Estou lhe ouvindo bem. Pronto. É, com relação às lesões dermatológicas que estão acontecendo, que não necessariamente quer dizer, em pessoas que estão acometidas da Covid-19, né?
mas que estão relacionadas à pandemia e que surgiu um termo na Espanha de epidemia paralela. Então, isso daí mostra um pouco da mudança no consultório do dermatologista com essa nova realidade, né? O aparecimento de Sim, de algumas doenças. o que a gente observa na prática, isso também tem sido publicado, que exatamente esse termo foi utilizado por um estudo espanhol, uma epidemia paralela, mas muito relacionado com a utilização, principalmente pelos profissionais de saúde, dos equipamentos de proteção individual. Então, as máscaras, né? Os óculos. Então, são as dermatites de contato, são a piora da acne, a piora da dermatite seborreica, né? A piora da rosácea, né? Uma série de situações. As dermatites de contato, por exemplo, pela higiene repetida, continuada das mãos, a utilização do álcool gel, comprometimento da barreira cutânea, né? Às vezes os profissionais de saúde que estão na linha de frente, eles permanecem muito tempo com aquela roupa oclusiva quente, aí vem as milhares oclusivas, as foliculites, quer dizer, uma série de manifestações cutâneas e, como você falou, não são diretamente relacionadas com a doença, né? Com a atividade viral ou diretamente relacionada com o vírus, mas que estão ocorrendo ou isoladamente, ou então piorando condições pré-existentes. Isso. Acne, piora da acne, né? Então, quais poderia assim citar, dar algumas quais a própria, como foi falado, né? A dermatite de contato é uma delas, mas algumas manifestações de assim que está aparecendo, que está sendo muito relatado assim até a acne mesmo, em quem tem já, lógico, mas essa piora, né? Que até na epidemia do SARS, em 2003, assim, os profissionais da área de saúde, eles relataram tanto mais de 50% aparecendo, quer dizer, a piora e às vezes até o aparecimento das lesões acneicas, o prurido facial, um rache mesmo, em decorrência exatamente disso, né? Da pressão, da oclusão, até do ambiente úmido que a máscara muitas vezes propicia, principalmente com uso prolongado. E isso tem sido uma constante nesse período? Sim, Luciana, a gente tem observado, né? Exatamente essa piora ou até um aparecimento, né? Um aparecimento de quadros muito relacionados com a utilização do equipamento, né? Justamente por isso, pela oclusão, pela maceração. Às vezes é um paciente que tem uma pele sensível, uma pele, por exemplo, com rosácea, mesmo nas fases mais iniciais, eles começam a piorar pela oclusão, pela maceração, pelo comprometimento da barreira cutânea, né? É um paciente que às vezes está em tratamento de acne e começa a utilizar eu oriento muito com relação ao uso da máscara. Às vezes você tem que até aumentar a frequência do uso de emolientes específicos para pacientes com acne, principalmente a acne da mulher adulta, enfim, tem uma série de situações, sem falar, né? Sem falar, quando a gente sai da influência desses fatores externos, que são inúmeras as doenças dermatológicas e tem um componente psicossomático como gatilho, como agravante, né? Então, aí a gente poderia citar uma infinidade delas, e a gente observou uma piora, aqueles pacientes atópicos entrando em atividade clínica de difícil controle. Tem sido assim, ocorrido. A própria psoríase, né, doutor Pedro, A também, própria assim. psoríase, né? A própria psoríase, que, aliás, a gente até tem uma grande preocupação, né, com relação a pacientes com psoríase moderada grave, em uso de medicamentos imunossupressores, imunomoduladores. E a surpresa agradável que nós tivemos, justamente com os últimos artigos, eu lembro bem de um que foi publicado agora, até já comentei com alguns colegas, que foi publicado no norte da Europa, né?
em várias cidades do norte da Europa, 5 mil, aí, me referindo especificamente aos imunobiológicos, 5.200 pacientes em uso de imunobiológico, isso num lugar Certo. que foi muito forte, né? Houve 0 mortes, quer dizer, não morreu ninguém, e apenas 4 pacientes internados. Claro que ele não, nesse trabalho ele não especifica quantos adoeceram, mas a gente já tem uma noção de se 5.200 pacientes utilizando o imunobiológico, não houve nenhum óbito, e o número Uhum. restrito, né, de 4 De quadro internações, de pode imaginar, evolução. né? Isso não é ainda uma situação definitiva, mas que esses pacientes imunomodulados dessa forma, principalmente com os receptores de anti-TNF ou Com anti-interleucinas, eles as têm, anti-interleucinas, certo? eles têm até por essa imunomodulação, um Protetor. prognóstico aparentemente melhor e talvez um efeito protetor. Eu tenho, por exemplo, exemplo de 5 pacientes, inclusive, utilizando imunobiológico, inclusive um deles com 87 anos de idade, e que teve doença leve, comparado com parentes muito mais jovens que tiveram doença com uma gravidade maior. Então, nós somos obrigados a imaginar, né, baseado nesses dados, nessas publicações, que de alguma forma esses agentes, né, imunobiológicos, não só para psoríase, mas também para dermatite atópica, como o dupilumab, eles exercem algum efeito protetor, né? Isso que tem sido mostrado. A gente alerta Uhum. sempre que é muito cedo para a gente afirmar de Tirar maneira conclusão. categórica que isso esteja acontecendo, mas as evidências são muito indicativas, né? Indicativas. Isso mesmo. E dentro ainda dessa, né, dessa denominação de epidemia paralela, o que está sendo assim uma coisa que uma situação, né, que é bastante relatado também e visto, principalmente por ser, né, assim, afeta a queda, né, a queda dos cabelos, a questão mesmo dessa questão da perda, né, de pelo menos foi visto aproximadamente um terço dos indivíduos que receberam o diagnóstico da Covid, independente de ser quadros graves ou leves, ou mesmo assintomáticos, apareceram nessa questão da hipótese, por exemplo, do novo coronavírus desencadear aquele chamado eflúvio telógeno. Uhum. Muito Não é bem. isso? Como era de se esperar, né? Qualquer doença viral, na verdade, doença viral febril, e a gente sempre caracteriza como febril prolongada. Elas Ó, são entre as diferentes causas de eflúvio telógeno, isso está em evidência, né? E tem uma latência muito característica, né? Uma média de 3 meses após a ocorrência do episódio infeccioso, viral ou não, né? Um episódio febril prolongado, são chamados eflúvios telógenos pós-infecciosos, mas com uma peculiaridade com relação à Covid, e pelo menos isso tem sido citado, é que essa latência, esse espaço de tempo decorrido entre o evento e a queda de cabelo, né, que em condições normais é de 3 meses, mas pode variar de 2 a 6, na Covid isso tem acontecido de maneira precoce. Não vi ainda nem alguma explicação, mas tem pacientes se queixando, por exemplo, 15 a 30 dias após a Covid apresentar um eflúvio telógeno importante, né? Então, uhum, diferentemente, até nisso a doença é diferente, né? Se espera um espaço de tempo maior, mas no caso específico da Covid-19, isso tem observado num curto espaço de tempo. Interferia com o ciclo anágeno, é um tipo de eflúvio telógeno mesmo, a gente pode rotular como um eflúvio telógeno. Eu acho que isso é um ponto de discussão que eu acho que futuramente nós vamos ter algum esclarecimento. uhum. Muito bem. Nessa isso, além da questão mesmo da própria doença, mas também da parte do estresse, né? Do efeito psicológico também que ela gera nas pessoas. E foi perguntado também se isso é mais frequente, esse eflúvio, essa queda, em homens ou mulheres, ou é semelhante, ou tem alguma prevalência? Não, pode acontecer indistintamente. Evidentemente que a preocupação da mulher é maior, atende muito mais eflúvio telógeno em pacientes do sexo feminino do que no sexo masculino. Mas, considerando que é um mecanismo comum, né, deve acontecer também no sexo masculino.
né? Então, acho que isso é indistinto, mas a procura maior e a queixa mais significativa, ela acontece na mulher. Certo. Doutor Pedro, existe alguma relação? Porque é visto, não é bem o termo, eu sei que tudo é muito novo em várias situações, mas a doença ela é muito, ela avança ela avança, né, pulmão, vaso, a pele também, mas mesmo que não diretamente ligado ao vírus, no paciente pós-doença, existe alguma, mesmo que seja uma relação indireta com a COVID, algum tipo de, não é a palavra complicação, mas alguma doença dermatológica que aconteça, que seja gerada? Eu acho que a pergunta seria alguma manifestação tardia, né? Tardia aí Sim, tem que estabelecer tempo, né? Como, por exemplo, essa síndrome inflamatória multissistêmica, ela decorre depois de um prazo, mas não é relativamente curto, não sei se 2 a 4 semanas após a ocorrência da doença. Então, pelo que eu tenho acompanhado na literatura, não há descrição de nenhuma manifestação tardia, vamos dizer, que acontecesse 2, 3 meses depois de um paciente acometido de Covid, né? Então é possível, a gente também é muito cedo, não acompanhei, não vi, não identifiquei nenhum tipo de relato, né? Na literatura que eu tive acesso, considerando essa possibilidade, né? É possível que ocorra, né? Talvez, não sei. certo. E essa que foi relatado, quer dizer, foi até uma pergunta, esse impetigo por estafilococcus, Sim. ou, de qualquer forma, é um aparecimento comum que pode acontecer após alguma infecção, de uma maneira geral, não por ser pós-Covid. Certo. O impetigo estafilocócico, né, ele acontece dependendo de uma diversidade de fatores. É, o que poderia acontecer em algumas lesões cutâneas é o que a gente chama de uma impetigenização, né? Um paciente que Certo. tivesse determinada manifestação cutânea associada a prurido, ele escoria, pela escoriação, porta de entrada, o estafilococcus penetra e aquela lesão ela seria considerada impetiginizada, mas não é considerada impetigo, porque impetigo é a infecção primária da pele, né? Certo. Então, eu acredito que, talvez, dada a condição imune e exposição ao estafilococcus, porque, na verdade, a gente sabe que uma das fontes mais comuns são as narinas, né? O reservatório importante de estafilococcus. E se houver uma Uhum. escoriação, por exemplo, pacientes entubados, né? E que, de alguma forma, acho que o acometimento nasal, uma autoinoculação a partir de um reservatório nasal, poderia ter algum tipo de impetigo, talvez nos pacientes, numa situação de admissão hospitalar no hospital, né? Considerando um trauma como fator, né, desencadeante de inoculação de um estáfilo de algum reservatório pré-existente. Certo. Dentro aqui das curiosidades, uma foi essa que foi falada da psoríase, né? Assim, do paciente com imunobiológico teve aquele achado, aquela casuística interessante. Outra coisa, nos pacientes com dermatite atópica, né? Então, o paciente atópico, principalmente aqueles que utilizam, né, fármacos imunomoduladores, e durante a pandemia, lógico. Então, nesse presente momento, assim, na literatura não existe assim algum dado que permita afirmar que a doença, a COVID, vai afetar o atópico. Mas qual seria, assim, a conduta, no caso, o que fazer realmente com esse paciente que tem a dermatite e está com o imunomodular, está com o fármaco durante a COVID? Ele não está contaminado, né? Ele está passando pela pandemia. As Mas, últimas recomendações, né, depende muito da escolha, se vai ser simplesmente uma imunossupressão, se a escolha vai ser por um imunossupressor ou por um imunomodulador, né? Há uma tendência certo, para você
analisar caso a caso, né, o custo-benefício desse tratamento, né, do momento que a gente está vivendo da pandemia, da gravidade, repito, desse caso, e ver, discutir individualmente se vale a pena você fazer imunossupressor ou não. Evidentemente que a recomendação continua sendo, se caso o paciente adoeça, ele tem que suspender, né? E a discussão é se vale a pena você iniciar, sei lá, aí eu não estou falando nem de imunobiológico, estou falando de uma ciclosporina, do metotrexato, isso tem que ser avaliado, né? Devidamente avaliado e pesar o custo-benefício. Caso o paciente adoeça, pode utilizar, porque a gente pode trazer alguma complicação maior na fase de replicação viral. Então, seria, no caso, devido a isso, assim, é importante intensificar, então, mais ainda esses cuidados, né, com relação à parte de higiene, do uso do produto mais adequado, né, da hidratação. Exatamente. Esses pacientes têm que ser, exatamente, de alguma forma, melhores protegidos, né? Porque, como eu falei anteriormente, isso está na literatura, que os pacientes atópicos que contraem a COVID, eles pioram da dermatite atópica, né? Eles pioram, eles têm um agravamento. Certo. E assim, existe alguma conduta específica no caso das comorbidades da dermatite atópica e a interrupção da terapia sistêmica em pacientes com a COVID? Assim, foi o que, né, você falou da questão do custo-benefício, né, do risco-benefício. Exatamente. Você vai analisar caso a caso, né? Comorbidade a gente leva muito mais em consideração nos casos de psorias, né? Isso é que a gente tem que considerar exatamente no momento da decisão terapêutica. Mas, como já foi falado, né? Acho que a preocupação diminuiu muito caso sua escolha seja por um agente biológico. E, bom, com relação à dermatite atópica, seria isso. E é importante, assim, frisar que, principalmente, assim, diante né, de tantas incertezas, principalmente crianças e idosos, né, com dermatite atópica ou atópico, ou a própria, alguma outra doença de base dermatológica, mantém uma rotina de tratamento, como falou, intensificando esses cuidados com os fatores de risco. Não é isso? Perfeitamente, exatamente isso. Doutor Pedro, foi perguntado sobre a questão da transmissibilidade, assim, é sabido a forma de transmissão da Covid-19, né? A questão dos fômites e as vias mucosas. E com relação à pele? Muito bem. Uma excelente pergunta, realmente. O que a gente sabe até o momento é que, primeiro, nunca, até o momento, não se conseguiu isolar vírus das lesões vesiculosas, né? Foram encontrados em estudos histopatológicos partículas virais em endotélio vascular, em glândulas sudoríparas écrinas, né? Mas partículas virais, a gente discute qual seria a viabilidade, né, de transmissão dessas partículas virais, né? Então é muito discutível ainda, a gente não sabe ao certo, mas os estudos até agora, pelo menos na tentativa de se identificar vírus no conteúdo das vesículas, naquelas formas vesiculosas, isso não foi possível. Foi encontrado, não foi identificado vírus no conteúdo dessas vesículas. Certo. E o suor também... É mais ou menos o que eu falei. Da glândula sudorípara, fragmentos do vírus. Exatamente, é o que falei. Se foi identificado histopatologicamente fragmentos de vírus nas glândulas sudoríparas, teoricamente elas poderiam ser eliminadas, mas o que se discute é qual seria, repito, a viabilidade do ponto de vista de transmissão, né, dessas partículas virais. Até porque se discute também que às vezes o paciente tem uma PCR positiva tardiamente e alguns questionam se, mesmo você identificando vírus pela PCR, esses vírus tão tardiamente, eles teriam a mesma capacidade de transmissibilidade quando comparado nas fases mais iniciais de replicação viral, né? Isso me parece que ainda é uma questão em aberto. Realmente existem ainda muitas lacunas, né? Já foram muitas coisas realmente já foi visto, né?
mas é como eu li uma vez dizendo que se está tratando, se está tendo uma doença e estudando aquela doença ao mesmo tempo, né? Então, isso nunca, normalmente Aconteceu, não acontece isso, né? Nunca nunca aconteceu. aconteceu, geralmente Fazendo tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, isso tudo mesmo, paralelo. tudo paralelo. Bom, há alguma informação com relação a que as pessoas perguntam muito, doutor Pedro, para a gente estar aqui nos finalmente, da imunidade, né? Essa importância, como é vista, algum tipo de elemento, de micronutriente que poderia ajudar, ou alguma relação que foi, se já foi identificada, alguma coisa, algum tipo de proteção. É que eu tenho, existem alguns estudos, né, falando, as evidências ainda são muito frágeis, né, da importância da vitamina Uhum. D, e a gente sabe que a vitamina D, ela auxilia na imunidade, indiscutivelmente, né. O zinco, ele Isso. participa de vários passos enzimáticos em diferentes situações, né, o zinco é importante. Eu acredito que esse suporte, ele deva acontecer, né, independente do tipo de infecção que o paciente possa apresentar. Então, embora que, repito, que a gente não tenha muito tudo que possa ser Isso. com evidência Concluir. robusta, que a gente sejam conclusivos, que a gente possa acreditar de uma maneira mais, né, mais segura, mas Uhum. isso eu acredito que deva se levar em consideração essa suplementação, sim. Certo. Que eles, assim, é muitas vezes comentado, os próprios, em algumas situações, o elemento zinco, né, em alguns momentos, até pelo fato dele ser, né, participa de várias reações no organismo, de qualquer forma, é um elemento importante. Sem dúvida. Uhum. Então, para finalizar, eu gostaria de saber, assim, se de repente alguma outra, possivelmente alguma outra questão, as perguntas que apareceram, eu estou rolando aqui a barra, e estou vendo que foram perguntas que nós já conversamos, assim, você já conversou, já na própria explanação foi respondido, foi muito voltado, foram muitas perguntas semelhantes voltadas para a questão de como identificar, se precisa, se alguma manifestação é mais específica, em que momento fazer a questão do SWAB. Então, foram mais perguntas praticamente de outros dermatologistas. Então, praticamente aqui eu sei que a gente respondeu, quer dizer, que você respondeu, porque elas colocaram a mãozinha dizendo que ok, né? O símbolo aí do ok na mão. Então, vem aí a minha, né? Eu gostaria que deixasse alguma mensagem, né, para as pessoas que, né, estiveram conosco aí nesses dois momentos de conversa. Certo. Desde já, mais uma vez, agradecer a você, né? E pena que aconteceram algumas dificuldades, mas isso foi superado. Não Eu acho que foi, com a certeza. mensagem que eu gostaria de deixar é exatamente destacar o papel do dermatologista, o papel daquele profissional da atenção básica, no sentido de procurar se familiarizar cada vez mais com esse tipo de manifestação, né? Então, essas que são mais frequentes, principalmente, né, as lesões nas extremidades, levar em consideração isso como um elemento importante no prognóstico, no diagnóstico e, principalmente, como, repito mais uma vez, como marcador epidemiológico. Eu acho que isso é um elemento que a gente tem que levar em conta justamente como uma maneira de controlar, né, a disseminação da doença e exatamente evitar que um paciente, às vezes, com uma forma leve, assintomática praticamente, ele transmite para um paciente de maior risco e isso traga Isso. complicações maiores, não é isso? Eu acho que isso Essa questão é a dos mensagem principal e eu tratantes, gostaria de agradecer a né? estão conosco, E aí, pessoas maravilhosas que eu gosto demais, né? O tempo todo. E é um momento eu estou vendo aqui, tem bem várias especial. aqui, só elogiando aqui, doutora Graça, doutora Ana Tereza, Milene, Isadora já apareceu aí, já falou, doutora Dalzeni, São pessoas do coração.
Né? Doutora Ana Patrícia, tem aí doutor Olha que Fernando boa. José, Boa. Ceiça aí, doutora Conceição. Tá cheio aqui, viu, doutor Pedro? Que bom, né? Certo. Que bom é poder Com dividir com certeza. ele um pouco Graças. desse Até, momento. até Rosângela, lá, Rosângela, lá do Rio, deu um alô aqui pra gente. Quer dizer que É, ela, você bom. lembra ainda dela, Um né? abraço, Ângela. Prazer. Obrigada. Mas, com certeza. Mas vamos lá. As lives, pessoal, primeiro, elas estão gravadas, já estão gravadas, as duas. A primeira parte, a intercorrência do sinal não afetou em nada, então ela tá fluindo normalmente. Se para quem queira, que eu vi que algumas pessoas perguntaram se ia ficar gravada, fica. E ao mesmo tempo que fica, ela sobe para o YouTube da Formula. Então, a primeira parte, que foi o início, e essa, agora a segunda parte, também já vão estar salvas lá. E essa coisa do sinal, às vezes acontece assim, não é comum, mas às vezes acontece realmente a internet, mas de qualquer maneira não interferiu, assim, fluiu naturalmente, e assim, todas as perguntas assim foram feitas e com excelentes respostas, como não poderia deixar de ser. E eu quero mais uma vez aí agradecer a disponibilidade do doutor Pedro por ter aceito. Nós fizemos algumas reuniões e hoje, principalmente, da live ter estendido mais, e o pessoal aqui com a gente desde o começo, realmente isso mostra o interesse e a importância do tema, do profissional, e realmente que é uma coisa que as pessoas têm, né? Um saber a mais vindo de uma referência na área da saúde. E isso, foi um prazer novamente, foi um prazer tê-lo conosco. E todo mundo, uma boa noite. Vamos fazer aqui um print, doutor Pedro, aqui da tela. Doutora Patrícia aqui falando também. Vou printei aqui para a gente estar colocando. Ok? Então é isso. Tenha uma Obrigado. boa noite. Obrigada, doutor Pedro. Tchau, Tenha um tchau. bom descanso. Um abraço. Tchau.